Hoje nós vamos falar tudo sobre a coluna vertebral. Ou quase tudo. A coluna vertebral faz parte do esqueleto axial em conjunto com o crânio, o ocioide e a caixa torácica. Ela se divide em 5 regiões de 31 a 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e de 3 a 5 coxígeas. Sua função é proteger a medula espinhal e servir de sustentação para o corpo. Ela tem duas curvaturas, uma primária e uma secundária, que é a cifose e a lordose. Numa vértebra cervical típica, os acidentes ósseos que a gente encontra são o processo transverso, o corpo vertebral, o sulco do nervo espinhal, o forame transversário, a face articular superior e a face articular inferior, o processo articular superior e o processo articular inferior e o processo espinhoso. Já na vértebra torácica típica, nós temos o corpo vertebral, a fóvea costal superior e a fóvea costal inferior, a incisura vertebral superior e a incisura vertebral inferior, a face articular superior e a face articular inferior, o processo transverso, a fóvea costal do processo transverso e o processo espinhoso. Na vértebra lombar típica, nós temos o corpo vertebral, o processo articular superior e o processo articular inferior, o forame vertebral, o arco vertebral, a face articular superior e a face articular inferior, a incisura vertebral superior e a incisura vertebral inferior, o processo costiforme, o processo mamelar, processo acessório e o processo espinhoso. Uma diferença entre elas é que o processo espinhoso vai ficando mais proeminente a partir da região torácica e que também na região torácica com as fóveas costais é onde as costelas se articulam, já que elas se inserem ali nas vértebras na coluna. Flexão. A flexão ocorre quando a coluna vertebral se curva para frente, fazendo com que se mova na direção do abdômen. Esse movimento é o que acontece quando você se inclina para pegar algo no chão. Extensão. A extensão é o oposto da flexão. Ela ocorre quando a coluna vertebral endireita ou se curva para trás, como ao se levantar ou após se inclinar, por aí vai. A inclinação lateral. A inclinação lateral envolve a curvatura da coluna vertebral para o lado, o que significa que se você inclina para a esquerda ou para a direita, sem girar, isso pode ser visto ao se inclinar para alcançar algo em uma prateleira lateral. Rotação. A rotação da coluna vertebral envolve girar a parte superior do corpo, para a esquerda, para a direita. Isso é o que permite que você vire a cabeça para olhar por cima do ombro, por exemplo, para os lados. Flexão lateral da cervical. Esse movimento permite que você incline a cabeça para o lado, como quando inclina a orelha em direção ao ombro. Os músculos da coluna vertebral, excluindo os superficiais, desempenham um papel crucial na sustentação e movimentação da coluna. Além disso, os músculos psoas e quadrado lombar são importantes na flexão lateral e extensão da coluna. Esses músculos profundos são fundamentais para a saúde e estabilidade da coluna vertebral, contribuindo para a prevenção de lesões e suporte aos movimentos do corpo. Os músculos profundos, como os multífidos e rotadores, são responsáveis por estabilizar e controlar os movimentos da coluna. Já os músculos intertransversários e interspinais ajudam a manter a posição adequada das vértebras durante os movimentos. Ligamento longitudinal anterior. Estende ao longo da face anterior dos corpos vertebrais e discos intervertebrais, desde o acesso occipital até o sacro. Ligamento longitudinal posterior. Se estende ao longo da face posterior dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais, desde o atlas até o sacro. Ligamento amarelo ou flavo. É um ligamento interno da coluna. Ligamento nucal, localizado na parte de trás do pescoço. O ligamento da nuca vai da parte de trás do crânio e se estende por todos os processos espinhosos cervicais.
Ligamento interespinal. Os ligamentos interespinhosos são tiras finas que ligam os ossos nessa região. Ligamento supraespinal. O ligamento supraespinal tem o papel de ligar o músculo e o osso, permitindo o bom funcionamento do ombro, ou seja, sua função é permitir a movimentação e a estabilidade. Ligamento intertransversário. Eles conectam esse processo e ajudam a limitar a ação de flexão lateral, ou seja, eles formam uma espécie de fronteira entre as vértebras na frente e os anéis dos ossos na parte de trás das vértebras. Na coluna vertebral, especificamente na região cervical, há vértebras atípicas. São elas a Atlas, Axis e a C7. A Atlas dá para ver que ela não tem um corpo vertebral, como a C7, e ela também não tem um processo espinhoso aqui. Então, essas são as principais diferenças dela. A Axis tem o processo odontoide, também conhecido como dente da Axis. Esse dente da Axis se insere na Atlas. A C7 é atípica porque o processo espinhoso dela não é bífido. Por exemplo, essa aqui, tá vendo? Tem dois, ela é dividida em dois, e ela não. A principal diferenciação dela é que o processo espinhoso dela é muito longo, comparado às outras. Por exemplo, essa. Por causa disso, o nome dela também pode ser a vértebra proeminente. Uma das fraturas da Atlas é a fratura de Jefferson. Ela é do tipo explosão, então fratura lugares mais sensíveis, que são o arco posterior e no arco anterior. E nela também há o afastamento das massas laterais. E pode haver também a ruptura do ligamento transverso. Essa fratura acontece quando há impacto ou sobrecarga na porção posterior da cabeça, tendo queda de altura em águas rasas, em acidentes automobilísticos, por exemplo, bater a cabeça no teto do carro. O outro exemplo é se um objeto cair na cabeça. O paciente pode sentir dor occipital na parte posterior do pescoço, cefaleia e rigidez cervical. O tratamento é redução por tração craniana, imobilização por 3 a 4 meses e, quando houver a ruptura do ligamento transverso, artrodese atlantoaxial. A fratura do áxis é a fratura no processo odontoide, também conhecido como dente da áxis. A causa dele são traumas de alta energia, como ferimentos por arma de fogo, acidentes automobilísticos e quedas, principalmente em idosos. Há 3 tipos de fraturas. A tipo 1 é próxima à ponta do odontoide, a tipo 2 ocorre entre o ligamento transverso e o corpo, e a tipo 3 é um traço de fratura que se estende pelo corpo da áxis. Como você pode ver no vídeo, há uma instabilidade ali, e crê-se que essa instabilidade é a ruptura do ligamento transverso, por causa da hiperflexão aguda. Então, os sintomas são instabilidade cervical, dores e a perca da mobilidade original. O diagnóstico tardio pode causar cervicalgia, déficit neurológico, perda de mobilidade cervical e consolidação viciosa. E o tratamento para a fratura no processo odontoide é a imobilização com colar cervical até a presença de sinais de consolidação óssea e a osteossíntese por meio de parafusos. Muitas lesões, doenças e fraturas, como vocês viram ao longo do vídeo, podem ocorrer na coluna vertebral. E uma das lesões é a osteocondrose discal, que é a degeneração do disco intervertebral e o envelhecimento do mesmo, o que faz o disco intervertebral perder as suas características originais, como a sua morfologia e função. O disco intervertebral é uma estrutura cartilaginosa lubrificada, principalmente o seu núcleo pulposo. A sua função, além de ser uma articulação que mantém as vértebras unidas, é a de absorção de impactos e distribuição de cargas. Mas a degeneração discal
é normal, porque assim como todo o nosso corpo envelhece ao longo do tempo, por exemplo, as rugas na pele e o pé de galinha ao redor dos olhos, o disco intervertebral também envelhece. Mas o nosso corpo é potencial adaptação. Então, na tentativa de suprir essa instabilidade, pode ocorrer a formação da osteofitose, que é conhecida popularmente como bico de papagaio. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Renan Toledo e hoje eu vou falar sobre a osteofitose, que é popularmente conhecida como bico de papagaio. Eu sei que você deve estar pensando por que se chama bico de papagaio, mas isso na verdade é bem simples, ó. O bico de papagaio nada mais é do que uma lesão que acontece na coluna vertebral devido a uma grande deposição de cálcio mineral nessa região. E aí são gerados os osteófitos, que quando a gente olha a lesão no raio-x, parece que ele é meio curvadinho. Aliás, não parece, ele é meio curvadinho e isso faz com que ele pareça um bico de papagaio. E é legal você saber também que o bico de papagaio é mais comum de acontecer em apenas um dos discos vertebrais. Porém, não é impossível que aconteça em outros discos ou em outras regiões da coluna. É importante você saber o que pode fazer com que uma pessoa tenha bico de papagaio. Alguns fatores como simplesmente a idade. A partir dos 45 anos, a pessoa pode ter bico de papagaio. Pode ser por causa de fatores de risco também, risco extra, como obesidade ou sedentarismo. E infelizmente, pessoas com doenças crônicas ou doenças degenerativas também têm uma chance maior de ter bico de papagaio. Bico de papagaio é uma lesão que demora para acontecer, é o resultado de vários anos de deposição de cálcio. É comum que no início a pessoa não tenha nenhum sintoma, mas conforme o tempo vai passando, a lesão se agrava, a pessoa começa a ter os sintomas. São desde dores na coluna, queimação, perda de sensibilidade ou formigamento nas pernas e nos pés, dificuldade para se mexer, se movimentar, entre outros. O diagnóstico pode ser feito de duas formas. Primeiro, quando está no início, a pessoa meio que sem querer descobre, porque, sei lá, ela vai lá para ver alguma outra coisinha que está incomodando, e aí se for solicitado um exame de imagem, a pessoa acaba vendo uma pontinha, e aí ela descobre que é bico de papagaio. Ou, em casos mais graves, a pessoa, sei lá, tá perdendo a movimentação e aí ela já vai direto com o exame de imagem e acaba descobrindo que tem uma pontinha, vê a mesma pontinha e é bico de papagaio. Bico de papagaio, ele pode ser tratado tanto pelo uso de medicamentos, por cirurgia, por fisioterapia e o que todo mundo sabe, mas é sempre importante a gente ressaltar: a prática de exercícios físicos. Muito obrigado pela atenção, para de bobeira e faça sempre um excelente dia.